Então, continuando, vocês desculpem que às vezes a gente tem que dar uma cortada no áudio assim, aí fica meio. Mas continuando, né, a gente vê a importância de trabalhar para o outro. O nosso irmão, ele acreditava que tinha tudo, e realmente tinha, materialmente falando, mas lhe faltava compartilhar, dividir, né? Sentir a alegria alheia em função do bem-estar que ele proporcionava, que ele deveria proporcionar. Então a gente vê a importância, né? O Carlinhos Conceição, ele tem uma música que eu acho fantástica, Tarefeiros de Deus, né? Que ele diz: corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Então que a gente abrace a nossa tarefa. Tem uma frase de Albert Einstein que ele diz: não há nada mais importante do que amparar aquele que precisa. Mas por que eu estou chamando Einstein aqui? Ele nem é um cientista, a gente está falando de espiritismo, de solidariedade. O que ele tem a ver com isso, né? Einstein, ele foi o quê? O criador, ele desenvolveu a teoria da relatividade, que pode, entre tantas coisas, por exemplo, explicar o funcionamento do GPS, da televisão, não é? Então, assim como Kardec e outros, ele foi uma pessoa que muito auxiliou e fez um grande serviço para a humanidade, né? Então, notemos que essas pessoas trazem grandes desenvolvimentos para a sociedade, para o mundo, elas têm uma preocupação muito grande com o bem-estar social. Se a gente ver, por exemplo, assistir o documentário sobre a vida de Bill Gates, vai descobrir a preocupação e o empenho que ele tem em erradicar doenças, né? Doenças originárias da falta de saneamento básico em países subdesenvolvidos, né? Como a África, a Nigéria, o Togo. Ele já investiu e continua investindo bilhões. Criou a associação Bill Gates e Melinda Gates, né? Ele fez invenções que a gente nem imagina. Ele criou um vaso sanitário que, no momento em que é dada a descarga, já faz o processo de purificação dos dejetos. Para a gente ver, meus irmãos, quanta coisa boa acontece no mundo que não são publicados, não é? Então, essas pessoas têm muito interesse. É claro que certamente ele tem um compromisso, ele veio com esse compromisso com a sociedade, mas nós também temos. A gente vai falar assim: mas ele tem muito dinheiro. Mas se ele tem dinheiro e não tem vontade, não é? Com o outro irmão que sentia vazio e se sentia vazio apesar de tantos patrimônios, né? De tantas aquisições, nós também temos. Certamente não com um país ou com uma sociedade inteira, mas com os nossos familiares, os vizinhos, com o mendigo que cruza o nosso caminho, o pedinte que bate a nossa porta, com a entidade religiosa que frequentamos, sim. Como já dissemos, nós não seremos cobrados por atos extraordinários, mas pelo bem que estiver ao nosso alcance e que fizermos. E como está na questão 916 do Livro dos Espíritos, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Não é? Que maravilha! Então a gente precisa ter isso cravado em nossa alma, né? E externar, fazer esse movimento. Para reforçar essa fala, né, contarei uma mensagem, capítulo 16 do livro Jesus no Lar, né, de Neio Lúcio. Ele conta então a Chico Xavier a história de dois senhores idosos que caminhavam por uma floresta gelada, né, a caminho então de uma hospedaria, de uma hospedagem sob condições muito adversas. E naquele tempo as cidades ficavam distantes e eles caminhavam junto, né, rumo a essa hospedaria. Porém, no meio do
caminho, em plena tempestade, encontraram uma criança quase morta. Um deles diz: "Oh, mas que contratempo! Não vou de forma alguma atrapalhar minha jornada para carregar esse menino. Não tenho disposição nem condição para arcar com meu peso, quanto mais levá-lo. Mal dou conta de mim para alcançar a hospedaria." O outro diz: "Que é isso? Não estás vendo? É apenas uma criança, um ser humano. Não podemos abandoná-la à própria sorte. Vou levá-la comigo." "Você é quem sabe, eu já estou indo." E o outro, tocado por bons sentimentos, amparou a criança, colocando-a nos braços, e a carregou até a hospedagem. Chegando lá, estranhou não encontrar o amigo que viera na frente. E no dia seguinte fica sabendo que entre os mortos estava o amigo, né? Então havia ali outras pessoas caminhando e morreram de frio, ou seja, ele, ao carregar a criança, recebeu dela o calor e também doou-lhe o seu calor. Por isso, ambos sobreviveram ao frio, né? Apesar do cansaço, né? A gente sempre tem retorno do bem que a gente faz. E Jesus, né, que contou essa história aos discípulos, diz: "Aqueles que amparamos são nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor." Então, não devemos esquecer que somos observados por uma nuvem de testemunhas. O que fazemos de bom ou de ruim estará registrado no livro da nossa existência, né? E a contabilidade divina, ela adiciona lá, no débito ou no crédito que proporcionarmos para nós mesmos. E como disse o apóstolo Paulo no Evangelho que a nossa irmã leu, serão reconhecidos pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Então, meus irmãos, que espalhemos esse perfume de amor, que o mundo está tão necessitado. E como disse o nosso irmão Carlinhos Conceição, não é? Você é a resposta, não é? São tantos os sinais, estão aí à nossa frente. Então, que a gente possa colocar a mão na massa. Cada um de nós, né, é um centro de princípios atuantes ou de irradiações que liberamos, conscientes ou inconscientes. O nosso irmão leu isso no livro Paciência, né? Então, e diz também: afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme, modalidades do ódio sempre suscetível de carrear a destruição, né, meus irmãos? Não vamos perder tempo com essas coisas que nos causam tanto mal. Dispensemos nosso tempo para sermos solidários, né? E disse mais o livro: envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que deis. Então vamos ornamentar, né, aquilo que damos, aquilo que oferecemos, carregado de simpatia. Não vamos fazer com sentimento de obrigatoriedade, eu vou fazer. Não, vamos adornar com o perfume das flores que disse Paulo de Tarso, né? Que adornemos a nossa vida e a vida daqueles que vivem conosco e que passam por nós. Então, meu desejo é que tenhamos todos uma semana de muita paz e de muita solidariedade. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, meus irmãos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.